Então, pessoal, sejam bem-vindos à primeira semana da disciplina de rede de computadores. Eu sou a professora Nádia Mendes dos Santos, a professora regente dessa disciplina. Tá? Nessa primeira semana, o nosso conteúdo programático tem referência à aula 1, a introdução à rede de computadores, a aula 2, tipo de redes, e a aula 3, topologia. Inicialmente, a gente tem que saber o que é uma rede de computadores, né? Por definição, uma rede de computadores é um conjunto de computadores e equipamentos associados, interligados por meio de transmissão para garantir a troca entre informações. Aqui a gente tem um exemplo de uma rede de computadores. São computadores e equipamentos interligados por meio de transmissão. A gente está vendo aqui um cabo, né? A gente ainda não tem condição de especificar que tipo de meio de transmissão é esse, porque a gente vai ver isso em unidades futuras, em aulas futuras. Isso aqui vai garantir a troca de informação entre esses equipamentos, né? Por exemplo, escolas, bibliotecas, supermercados, todos usam algum tipo de rede para atualizar informações de forma eficiente, rápida e segura. As redes estão em toda parte, tornando-se popular, tão popular quanto os próprios PCs. Então, as redes de computadores, elas já fazem parte da nossa vida, elas estão em todos os lugares, tá? Quando você usa um celular, quando você acessa a internet, você está participando de alguma forma de uma rede, né? Então, realmente é importante a rede de computadores. Para que eu vou aprender sobre rede de computadores? Qual a importância disso na minha vida como técnico de informática para a web? Então é importante mesmo. Por quê? Porque quando você trabalha com rede de computadores, a gente sabe que hoje em dia a gente não trabalha mais isoladamente. Sempre a gente está de alguma forma conectado, né? Seja numa escola onde você está acessando um computador, que você quer imprimir uma impressora, que se encontra em outra sala, seja porque você está usando dispositivos móveis e aí você está acessando, compartilhando fotos, participando da internet com a rede a nível mundial, onde você está conversando, tendo informações de toda parte do mundo. Então, a importância da rede de computadores é essencial que a gente entenda como que funciona essa comunicação de informações, de que forma nós estamos inseridos nela. Então, por isso que é importante que a gente saiba o que é uma rede de computadores. Qual a importância das redes de computadores? As redes de computadores elas existem para atender as demandas das aplicações comerciais, das aplicações domésticas e dos usuários móveis. Nas aplicações comerciais, as redes são utilizadas principalmente para compartilhar recursos, como impressoras, arquivos e conexões com a internet. As empresas estão sempre em busca de uma melhoria na comunicação com seus clientes e fornecedores. A agilidade dessa comunicação é um dos principais fatores de sucesso, e a tecnologia de redes é certamente um dos melhores caminhos para que isso aconteça. Então, por exemplo, a empresa, ela não precisa estar o cliente fisicamente no local para ele poder conseguir comprar um produto da empresa. Ela pode estar no meio virtual, né? Existir unicamente, ou então ter uma loja virtual. E aí o cliente pode estar contactando o produto, os fornecedores podem estar vendendo seus produtos, isso através de rede de computadores, tá? A gente vai entender e falar um pouco também sobre internet posteriormente. Então, independente do tamanho e do grau de complexidade, o objetivo básico de uma rede é garantir que todos os recursos disponíveis sejam compartilhados rapidamente, com segurança e de forma confiável. Para tanto, uma rede de computadores deve possuir regras básicas e mecanismos capazes de garantir o transporte seguro das informações entre os elementos constituintes. Então, o objetivo dessa rede, um dos objetivos principais, é compartilhar recursos, né, de forma que as informações elas não estejam mais armazenadas em um lugar só, e que esses recursos, sejam impressora, sejam informações de arquivo, possam ser compartilhados por todos, tá certo? E assim, garantindo também, outra coisa que tem que se garantir na rede é que essas informações, né, sejam compartilhadas de forma segura, tá ok? Então vamos falar um pouquinho da história dos computadores, né, como começou e hoje é onde é que estamos. Então, segundo explica Pinheiro, né, que é um estudioso da área de rede de computadores, né, no início as redes eram pequenas, possuindo poucos computadores, sendo estas comercialmente usadas em 1964 nos Estados Unidos, pelas companhias aéreas. As soluções de tecnologia de comunicação dessas redes normalmente pertenciam ao único fabricante através de suas patentes. Então, inicialmente as redes eram pequenas, né, poucos computadores e com certeza eram poucos recursos que eram utilizavam de compartilhamento. Existia apenas nessas companhias que foram citadas aqui nos Estados Unidos em 1964. Como fator histórico, Pinheiro, né, ainda cita que na década de 1970 houve um movimento para padronizar as redes através de fabricantes diferentes, dando direção à construção de protocolos abertos que poderiam servir a várias soluções.
Já na década de 1980, as empresas DEC, Intel e Xerox se uniram para criar o que conhecemos hoje como padrão Ethernet. As redes Ethernet ou redes de arquitetura Ethernet são predominantes no mercado atual. O sucesso se deu devido à padronização dos componentes, que nelas são utilizados, garantindo altas taxas de transmissão e baixo custo. Então, um dos principais problemas que existia inicialmente, né, que o historiador aqui Piero fala, é que as redes ela não tinham padrão, né? Então, cada rede trabalhava de uma forma, então era difícil que todos se comunicassem porque eles não falavam a mesma língua. Se a gente for pensar dessa forma, é como se existissem vários computadores conectados entre si, e aí quando uma rede ia se comunicar com outra, ela não entendia, porque tipo um falava inglês e a outra falava alemão, então não existia essa comunicação. Então foi preciso se criar um padrão, né, inicialmente, principalmente com esse padrão Ethernet, né, que é de redes locais, e aí eles falando a mesma língua, ou seja, todos usando o padrão Ethernet, foi possível que fosse feita a comunicação entre essas redes. Então, pessoal, agora que a gente já entendeu o que é uma rede de computadores, qual a importância de uma rede de computadores, né, de que forma elas se relacionam, é importante que a gente saiba fazer a classificação das redes de computadores. As redes de computadores elas são classificadas de acordo com a dimensão geográfica que ocupam, e todas elas são concebidas de forma que possam se comunicar com outras redes. Então, aqui uma das classificações que a gente pode utilizar é essa, né? A forma como a dimensão geográfica ocupa entre elas. A gente vai tratar aqui a classificação em LAN, que é Local Area Network, que é uma rede de área local, as MANs, que é uma rede de área metropolitana, Metropolitan Area Network, e a WAN, que é uma rede de área extensa, né, Wide Area Network. Com o advento das novas tecnologias de rede sem fio, as redes wireless, né, novas classificações também foram adotadas. Além da gente utilizar essa classificação LAN, MAN e WAN, a gente traz essas mesmas classificações para as redes sem fio, e aí surgiram a WPAN, né, que é uma rede sem fio de área pessoal, a WLAN, que é uma rede local sem fio, a WMAN, que é uma rede sem fio de área metropolitana, e a WAN, que é a rede sem fio de área extensa, tá ok? Vamos ver aqui o conceito de cada uma delas. O que é uma LAN? Aqui a gente tem um exemplo, a figura mostrando o que é uma LAN, né? São os computadores e uma rede local. Então, a LAN é a mais utilizada das redes, para a gente ter uma ideia. Então, ela é um tipo de rede de alcance de distância de algumas centenas de metros, né? Então, são poucos metros, né? Até centenas de metros, que abrange instalação em escritório, residência, prédio comercial e indústria. Sua principal característica são as altas taxas de transmissão, que atualmente chegam a 10 gigabits, né? Porém, devido ao custo, ainda prevalecem as redes com taxa de transmissão de 100 megabits ou 1 gigabits. Então é o seguinte, pessoal, se aqui na sua casa você instalar 2 computadores e compartilhar, transformar isso numa rede para compartilhar o recurso da impressora, então aí você criou também o que? Dentro da sua casa uma LAN, tá certo? O que é uma WLAN, né? É uma rede local sem fio, né? Uma rede sem fio de área local. Então, nesse caso aí, você está criando uma rede local, só que aí você não está utilizando o meio de transmissão via cabo. Está sendo utilizado o quê? Sem fio, né? Sem fio quer dizer que realmente não existe um meio de transmissão fio-cabo entre essa rede. Aqui a gente tem uma exemplificação aqui, que aqui tem os computadores, né? Computadores e notebooks, celulares, e aqui a gente tem o Wireless Access Point, que é um mecanismo que a gente vai depois entender como é que ele funciona, é um meio de transmissão, que ele está fazendo a conexão de uma rede sem fio. Observe que não existe ligação entre esses computadores, né? Vamos ver aqui, voltar aqui só o desenho, ó. Diferente aqui da LAN, que você observa que tem um cabo, né? Tem uma conexão, um fio aqui puxando. Na WAN a gente não tem isso, porque ela é uma rede local, só que não existe fios. Vamos ver como é que ela funciona, ó. O acesso sem fio pode ser caracterizado como a rede WLAN. Nesse tipo de rede, as taxas de transmissão e as distâncias são menores e as taxas de erro são maiores. No caso de redes domésticas, os exemplos mais típicos são as redes ADSL, que normalmente possuem denominações comerciais como Velox. Então, você pode montar uma rede sem fio dentro da sua casa, né? Montar um Wi-Fi, como se fala, dentro da sua casa. Nesse caso, quando você instala esse Wireless Access Point, que a gente vai também falar sobre ele posteriormente, e conecta notebooks, conecta computadores, conecta celular, a partir de uma senha, né, de criar uma rede wireless Wi-Fi na sua casa, então você está criando o que? Uma rede WLAN, tá certo? Deu para entender, pessoal, a diferença entre a LAN e a WLAN? Também que a gente conhece o que é uma WPAN, que é uma rede sem fio de área pessoal, né? Wireless Personal Area Network.
Refere-se às redes sem fio de fraco alcance, de aproximadamente algumas dezenas de metros. Esse tipo de rede geralmente serve para ligar periféricos, impressoras, telefone, portáteis, celulares, smartphone, aparelhos domésticos ou permitir a ligação sem fio entre duas máquinas de celulares, por exemplo, muito pouco distante. Exemplo desse tipo de rede é o Bluetooth. Então, a gente já conhece o Bluetooth, né, que é um modo de comunicação que permite a troca entre aparelhos celulares ou então uma impressora que já se conecta diretamente ao celular ou um joystick, né, de um jogo. Então isso aí é um tipo de rede chamada Bluetooth, né, que é uma WPAN, que é uma rede sem fio de área pessoal, né, somente para aparelhos periféricos, serve somente para uma rede bem pequena, bem menor do que a rede local, e nesse caso ela é sem fio, para conectar aparelhos de área pessoal. Aí a gente vai falar também da MAN, que é uma rede de área metropolitana, Metropolitan Area Network. As redes metropolitanas elas interligam computadores localizados dentro de uma área geograficamente limitada, como uma cidade ou um campus universitário, um conjunto de prédios de 40 a 80 quilômetros. Uma rede metropolitana ela apresenta características semelhantes às redes locais. Então, uma rede MAN ela é muito parecida com a rede local, né, com a LAN, só que ela cobre distâncias maiores que as LANs, operando em velocidades maiores. Então, na verdade, a MAN ela é um conjunto de redes locais. Nesse próprio desenho, a gente percebe que a gente tem aqui uma cidade, né, geograficamente conectada, e aí a cada ponto ela possui várias LANs. Então, a rede metropolitana ela é uma grande rede de computadores, onde ela interliga computadores que estão mais distantes, né, geograficamente. Então, ela junta, é como se fosse a junção de várias LANs, e aí ela é formada por LAN, tá certo? E aí, conectado via cabo, via meios de transmissão que a gente vai ver como é que funciona. Levando o conceito também do que a gente viu de LAN e WLAN, a gente tem a WMAN, que nesse caso é uma rede metropolitana sem fio. Ela pega o mesmo conceito das MANs, que são áreas de metropolitanas que faz a conexão de uma cidade inteira, ou de um campus inteiro universitário, juntando as várias MANs, e aí a gente forma uma WMAN, que é uma Wireless Metropolitan Area Network, nome aplicado a redes grandes, né, de grande porte sem fio, que geralmente interligam a cidade inteira até cidades vizinhas, como eu falei, né, ela pega o mesmo conceito da MAN, só que nesse caso aqui, a conexão dela é sem fio. Na verdade, o termo é utilizado para designar redes maiores que uma LAN e menores que uma WAN. Então, a MAN, ela nem é uma LAN, nem uma rede local, e nem é uma WAN, que a gente já vai falar sobre ela. Exemplos de MANs seriam as operadoras de TV a cabo e o IMAX, né? Que nada mais é do que uma MAN sem fio, também chamada de WMAN. Então, a rede local é uma rede WMAN, é uma rede sem fio de área metropolitana, onde a gente vai conectar cidades ou várias cidades ou um campus universitário, só que via rede sem fio, né? Uma rede sem fio, tá certo? E aqui a gente tem um exemplo, a figura mostra uma rede sem fio de área metropolitana. No caso aqui ele está conectando uma cidade inteira, né? Uma rede grande, de grande porte que existe em toda a cidade, mas aí todo mundo se conecta sem precisar de um meio físico de transmissão, né? Tudo via sem fio. Então, pessoal, agora que eu já sei o que é uma LAN, o que é uma MAN, eu já estou preparada para entender o conceito de WAN. Né? WAN é uma rede de área extensa, são redes de longa distância que surgiram da necessidade de se compartilhar recursos por uma comunidade de usuários geograficamente dispersos. Isso quer dizer que ela pode interagir todos os continentes, países e regiões extensas, utilizando enlaces, né, que são meios de comunicação mais extensos, como satélite, cabos submarinos ou terrestres. Eles têm baixa taxa de transmissão e altas taxas de erro, normalmente utilizado para interligar essas MANs ou WANs, ou WMANs, né? O principal desse exemplo é a internet. Então, a internet ela é um WAN, que é uma rede de grande extensão que serve para interligar países diferentes, continentes diferentes. Aqui a gente tem um exemplo claro, né? Na verdade, a WAN ela vai interligar as MANs, como uma LAN interliga as LANs, e aí juntando todas essas redes interligadas, né, usando vários enlaces, satélites, usando cabos submarinos, cabos terrestres, esses vários tipos de meios de transmissão, que a gente também vai falar sobre cada um deles, né, a partir da próxima semana de aula. A gente pode entender que é assim que ela funciona, é uma rede extensa, né, que ela cobre todo, nesse caso com a internet, ela vai cobrir todo o nosso planeta Terra. E a WMAN, a Wireless Wide Area Network, que é uma rede sem fio de área extensa, ela é uma rede que ela é uma rede celular, né? A rede celular é considerada esse tipo de rede. Por quê? Porque ela é uma rede vasta sem fio, conhecida igualmente do nome de rede celular móvel,
Trata de redes sem fio mais comuns, dado que todos os telefones móveis estão ligados a uma vasta rede sem fio. Então, as principais tecnologias é a GSM e a GPRS, né? Então, quando a gente fala em rede sem fio, a gente está falando das né? A W1s, né? Tá certo? A gente também não pode deixar de falar da internet, pessoal. Se a gente está falando de WAN, a gente está falando da principal rede de computadores que existe no mundo hoje, que é a rede mundial de computadores, a internet. Então, o que seria a internet, né, conceitualmente? É um sistema global de rede de computadores interligada que utiliza o conjunto de protocolos padrão da internet para servir vários bilhões de usuários no mundo inteiro. É uma rede de várias outras redes, né, que consiste de milhões de empresas privadas, públicas, acadêmicas, do governo, com alcance local e global, e que está ligada por uma ampla variedade de tecnologias eletrônicas sem fios e ópticas. Então, a internet ela traz uma extensa gama de recursos de informação e serviços, tais como os documentos internacionais de hipertexto da World Wide Web, né, o serviço www, e-mail, dentre outros. Então, o que é uma rede? A gente já chegou aqui até esse ponto, já dá para a gente entender que a internet é, na verdade, o que é uma grande rede de computadores, né? São computadores interligados para facilitar a vida de quem usa, né? Trazendo vários tipos de serviços. Então, a gente já sabe o conceito de rede de computadores e já sabe que é uma WAN. Então, a gente já sabe que a internet é uma rede global de computadores que funcionam com a finalidade de prover serviço para os seus usuários, né? E ela precisa utilizar o quê? Um padrão de protocolo. Então, é preciso que todos os computadores que estão na internet, eles utilizem, que eles falem a mesma língua, né? Que eles tenham o mesmo padrão de protocolo. É isso que a gente vai entender quando a gente estiver falando dos modelos de padrões que a internet utiliza, tá certo, pessoal? Então, até agora você tem que saber, já dá para entender, já dá para conceituar a internet, tá bom? E quais são as aplicações domésticas, né, que a internet pode trazer para nós, não? Por que as pessoas compram computadores para usar em casa? Qual é a finalidade de uma aplicação doméstica? No início, para processamento de textos e jogos, porém, nos últimos anos, esse quadro mudou, né, substancialmente. Talvez agora a maior motivação para acesso à internet. Alguns dos usos mais populares da internet é o quê? Acesso a informações remotas, a comunicação entre as pessoas, né, via e-mail. Todo mundo, praticamente hoje, todo mundo tem um e-mail. O entretenimento interativo, você pode estar assistindo filme, escutando música via internet, e o comércio eletrônico pode estar comprando sem estar fisicamente em uma loja, né? Pode estar comprando virtualmente, aí o seu produto vem, você compra, paga, tudo pela internet. Então, as aplicações domésticas é um dos objetivos maiores que tornaram a internet hoje a rede mundial de computadores tão popular quanto ela é hoje, tá ok, gente? A gente tem que entender também como é que funciona a topologia das redes de computadores. Então, vamos começar esse estudo agora. Então, entende-se por topologia de rede a forma com que os relances físicos e os nós de comunicação, que é um ponto de conexão com a rede, estão organizados. Podemos diferenciar dois tipos de topologia. A topologia lógica, que é aquela observada sob o ponto de vista das interfaces das estações com a rede, e a topologia física, que diz respeito à configuração física instalada na instalação da rede. Então, na verdade, a gente tem que entender como é que funcionam essas duas topologias, tá certo? Em relação à topologia de rede de computadores, existem basicamente três tipos, que é o barramento, estrela e anel, que a gente vai se concentrar nesses três tipos de topologia, entender como é que funciona cada uma delas, tá certo? E ver o conceito, ok? Então, topologia barramento. Todos os computadores são conectados a um barramento compartilhado. Nessa topologia, cada nó ou equipamento, quando fala em nó e equipamento, a gente está se referindo ao computador, do tipo de periférico, né, conectado à barra, pode ouvir todas as informações transmitidas, porém, um cabo desconectado pode fazer a rede toda cair, né? A topologia em barramento é pouco utilizada atualmente. Então, esse aqui é um tipo de rede que já foi muito utilizado, hoje em dia ela está em desuso, né? E existem vários equipamentos interligados por um mesmo meio físico, tá? Nessa topologia existe um cabo coaxial, atravessando toda a extensão da rede, interligando todos os computadores. Foi largamente utilizado nas redes locais. Permitia atingir taxas de 10 megabits, né? Os modelos de rede LAN que hoje temos evoluíram a partir dessa tecnologia, na qual predomina a arquitetura de rede chamada Ethernet. A gente já falou um pouquinho, né, sobre Ethernet. Esse tipo de topologia já caiu em desuso. O segundo tipo de topologia que a gente tem que entender é a topologia estrela. Nesse tipo de topologia, cada nó, né, quando a gente fala em nó, a gente está falando em um computador
se conecta ao nó central, e nesse caso o nó central é o equipamento que está no meio, pode ser um computador, um switch, a gente também vai falar sobre esses equipamentos, né, em aulas posteriores, utilizando uma conexão independente de outros computadores. Ela é bastante utilizada atualmente, principalmente em redes de pequeno porte. É de fácil manutenção e de fácil identificação de problemas. Entretanto, uma falha do nó central pode desativar toda a rede. Então, caso o equipamento central não funcione mais, toda a rede pode cair, né? Aquela coisa de às vezes a pessoa dizer, o servidor está fora. Nesse caso aí ele poderia estar utilizando, né? A gente pode estar utilizando nesse caso a empresa, o lugar, lan house, sei lá como é que funciona o local, pode estar utilizando um tipo de topologia estrela, onde o equipamento central poderia estar sendo um computador, e aí o computador central parou de funcionar, toda a rede caiu porque está usando o equipamento, utilizando a topologia estrela, né? Que todos os equipamentos eles funcionam do equipamento central, tá certo? A evolução dessa topologia é uma evolução da topologia em barramento, então com a decadência, né, da topologia em barramento, a topologia estrela passou a ser utilizada, né, então a evolução dessa topologia, e mais utilizada atualmente é utilizada para as redes locais, né. O nome estrela se deve ao fato de existir um concentrador na rede, onde se conecta todos os cabos provenientes dos nós, né, provenientes dos outros computadores do equipamento da rede. Esses equipamentos concentradores são atualmente denominados de hubs e switches, que a gente vai falar sobre ele na aula posterior, como eu já falei. E o cabeamento dessa rede também evoluiu, passou do axial ao par trançado, que a gente também vai falar sobre esses tipos de cabo. Atualmente o cabeamento par trançado é utilizado nessa topologia, pode atingir a taxa de 10 gigabits, tá bom? O próximo tipo de topologia é o anel, né? A topologia anel, as estações estão conectadas ao mesmo circuito, formando um círculo fechado. São conhecidas essas redes como Token Ring, que foram criadas pela IBM e são as mais famosas, né? Esse modelo apresenta a ligação de vários nós da rede em círculo, formando, como o nome próprio diz, um anel, né? Um ring. Essas redes possuem caminhos duplos para a comunicação entre as estações. No caso, a informação ela anda nos dois sentidos, no sentido horário e anti-horário, e isso era um tanto complicado, tendo em vista que as instalações requeriam várias conexões físicas que poderiam ser facilmente apresentar problema. Da mesma forma que a topologia de barramento deu lugar à topologia estrela, a topologia anel também cedeu lugares às novas tendências topológicas. Então, essa rede ela foi caindo em desuso e com o avanço das novas tecnologias, né, de redes. Para finalizar, tem uma nova tendência no mercado, que é a topologia mista, que ela faz o que? Ela utiliza os pontos positivos das outras redes e foi juntando as várias redes e até montando vários tipos de topologia, uma topologia só, por isso ela é chamada de topologia mista. Há uma mistura da topologia anel, né, na questão da ligação central, com a estrela nas extremidades, né? Como não há uma ligação dupla entre os dois concentradores, nesse caso a tendência é utilizar apenas uma via para a transmissão entre as redes, deixando a outra como reserva. Isso é possível graças à evolução dos equipamentos, que permite que as redes funcionem mesmo em condições de falha, tornando mais eficiente a organização, que não precisa parar para que seja feita a manutenção. Então a ideia principal de utilizar uma topologia em rede é que as redes elas não precisam parar quando ocorre uma falha. Por exemplo, lá na rede em estrela, né? Quando o computador para de funcionar o central, não tem como migrar para outro computador central, porque só existe um. Então, o computador central, o equipamento central parou de funcionar na rede estrela, vamos voltar aqui à rede estrela, ó. Se esse equipamento central para de funcionar, então toda a rede cai, não é isso? Então, utilizando uma rede mista, por exemplo, ele pode ter dois concentradores. Se por acaso um central parar de funcionar, ele pode deixar o outro funcionando e a rede continuar funcionando, né? Continuar, não precisar ter que parar toda a rede porque um equipamento parou de funcionar, tá certo? Então a ideia de utilizar uma topologia mista é justamente isso, né? Evitar que uma falha faça com que a rede pare de parar. Então por isso eles juntaram várias topologias em uma só, tá certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham aprendido, né, o que a gente falou sobre os conceitos, a importância da rede, classificou as redes, né, com as extensões geográficas, né, elas sendo sem fio e elas sendo com fio. A gente falou sobre as topologias e esse capítulo foi basicamente introdutório para a gente começar a conhecer esses conceitos de rede. A gente vai começar a prática, vai ver mais coisas práticas, mas é importante que vocês aprendam isso hoje, né? Tá ok? Então, bons estudos pela frente.